a nossa dúvida também das mensagens É, dela. verdade. Mensagem de otimismo, exaltação, isso é muito bom. Verdade. Mas ontem um pequeno grupo de manifestantes realizou uma passeata em defesa das liberdades individuais e contra o fechamento do comércio. Isso lá em Salvador, hein? O evento Cultura de Trajeto teve início na orla do bairro de Ondina, seguiu sentido ao bairro do Rio Vermelho, empunhando bandeiras do Brasil e com roupas nas cores verde e amarelo. Os manifestantes defenderam não pagamento de impostos estaduais e municipais em resposta às medidas restritivas adotadas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. Ontem também teve aniversário do presidente Bolsonaro, apoiadores do presidente levaram um bolo e o presidente deu uma declaração, inclusive falando sobre os lockdowns, sobre o problema econômico do Brasil, né, acentuada por essas medidas do governador e também dos prefeitos, entre eles o Bruno Reis. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Coloca no ar, Renato. Pode ter certeza de uma coisa: a minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. O exército não deixa! Pode ter certeza. O nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. E conte com o povo! E conte com o povo! Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Pode ter certeza, pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo for, enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. E nós continuamos! Fechado! Temos uma chance ímpar, estamos tendo no Brasil. Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018. E vamos reeleger! E vamos lhe eleger! Fizemos até o momento no combate ao vírus. Não só compra de vacinas desde o ano passado, bem como no maior projeto social do mundo, que foi o auxílio emergencial. O povo precisou, nós atendemos. Agora o que o povo mais pede para mim, em todo lugar que eu vou, eu quero trabalhar. O trabalho dignifica o homem e a mulher. Ninguém quer viver de favor do Estado. E quem vive de favor do Estado abre mão da sua liberdade. Nós vamos vencer essa batalha. Se Deus quiser. Pode ter certeza que nós estamos do lado certo, do lado do bem. Nós não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo. O caminho para mergulhar no socialismo é aquele onde o povo vai para a miséria, vai para a fome e vai para o tudo ou nada. Nós não trilharemos esse caminho. Acreditando em Deus e em vocês, o Brasil brevemente estará no lugar de estar que ele merece. Eu muito obrigado a todos vocês. Tá aí a fala do presidente Gomes. Esse fim de semana, Gomes, uma matéria do UOL falou óbvio, não é? Que com
o auxílio de R$ 150, as medidas, né, de restrição, os lockdowns, são inviáveis. Bom, qualquer cidadão com o mínimo, né, de cabeça no lugar vai chegar a essa conclusão. Mas os governadores, e em especial o governador da Bahia, e prefeitos aqui da região, né, têm ignorado o óbvio, ou seja, relegando as pessoas à fome, à inanição, como você mesmo fala. Por quê, Gomes? Quando você faz um lockdown e não vincula isso a uma contrapartida financeira, essas pessoas, o que é que a gente vai esperar, hein? Que as pessoas ou fiquem em casa e morram de fome, ou vão para a rua assaltar e virar criminosos. Porque estão perdendo o direito, né, de trabalharem. E é o que o presidente fala, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro, a verdade é essa, acabou o dinheiro, e o povo tem que ganhar, ter uma renda. E aí o que é que faz nessa hora, Gomes? Tá aí, de um lado, né, uma esquerda caviar, porque é muito fácil falar de pobreza quando tá lá nos apartamentos no Leblon, né, em Copacabana, no Rio Vermelho, em Salvador, né, eu nunca vi, né, tanto esquerdista por metro quadrado como lá no Rio Vermelho. É muito fácil falar quando tá de barriga cheia, né? Fica em casa quem é pobre. Mas vá lá, cambada. Vá lá ficar no meio dos pobres, trabalhar na feira, viver do dia a dia. É muito fácil, né? É muito fácil dar uma, né, de esquerda caviar, de que, né, entende do social, quando não passa as dificuldades, né, que as pessoas, né, que trabalham no seu dia a dia passam. Realmente é uma situação complicada. A gente tem aí o governo do Ceará, que deu o auxílio de R$ 1.000, pelo menos aos garçons, às pessoas que trabalham em bares. A gente tem Piauí, Maranhão, e eu não entendo por que a Bahia não se faz isso. É uma coisa vergonhosa. A gente já tem um lockdown aí em Salvador, vai fazer um mês. Região metropolitana também. O prefeito de Mata de São João falou semana passada que essa semana vai liberar comércio, porque não tem como. E ele tem uma rede, inclusive, de supermercados, e ele entende a dificuldade que o empresário também passa. E isso vai se refletir, Gomes, em desemprego. Sem dúvida nenhuma, Caio. E observemos que o governo, o nosso governo estadual, os governos estaduais, são muito generosos quando se trata de pagar a terceiro. Observe que é importante que o Hospital Metropolitano volte a funcionar, né? Tenha mais leito, foi o que nós clamamos durante muito tempo, mas ele inicia o seu funcionamento com 10% de sua capacidade, mas veja lá, 67 milhões é o custo, e aí vai funcionar com 10%. O governo vai e toma emprestado R$ 1,5 milhão de, você está entendendo, para endividando futuramente o país, que o Estado... 1 bilhão, Gomes. É 1,5 bilhão, porque outros governos que deverão ficar comprometidos na sua administração, mas para pagar um fundo garantidor da ponte. Então, o governo tem priorizado as questões que dizem respeito, Caio, principalmente a quem o ajuda a elegê-lo, que são os poderosos. Agora vem com essa conversa, como diz o outro, para boi dormir, não é? Que está defendendo o interesse dos baianos. Agora foi que, depois de um ano de pandemia, ele veio a trabalhar, não é? A falar sobre adiar o pagamento do IPTU. Mas qual foi a ação que foi feita do governo, inclusive para o cidadão comum? Porque tem muita gente que não está aí, que não está relacionado na isenção que ele está dando dessa postergação, ou seja, desse adiamento do IPVA e não IPTU, como eu falei. E aí, o que é que acontece? Ele tem demonstrado claramente que o interesse maior do Estado que ele defende é trabalhar para os poderosos. Eu resumiria dizendo que o governo do Partido dos Trabalhadores tem socializado a miséria para a maioria, não é? E para os seus as riquezas. Então chega disso, não é o que nós queremos. E o Bolsonaro não tem máquina para fabricar dinheiro simplesmente. É preciso que, com a responsabilidade que se tem de dirigir
a nação, se possa trabalhar essas questões. Está no momento do governo, que recebeu bilhões e bilhões aí para combater a pandemia, fazer também, Caio, a sua parte. Afinal de contas, o governo, como um todo, é constituído de municípios, estados e federação. Não dá somente para a federação bancar tudo. Uma tristeza isso, viu? Tá uma tristeza isso. Ô, Caio, Diga, Chico. me permita aí rapidamente, porque até agora eu vejo o governo reiteradamente, o governo de maneira geral, né, reiteradamente invocar a necessidade do combate à doença, fechando o comércio, quer dizer, praticamente proibindo o exercício das atividades econômicas, alegando que só vai abrir para atividades essenciais. O que, na verdade, seriam atividades essenciais? No meu entender, a atividade essencial é a que produz, como consequência, os recursos para que eu me alimente e alimente a minha família. Na minha opinião, a essencialidade é viver. Para viver, eu preciso do combustível necessário para isso. O combustível vem principalmente da alimentação. A alimentação não vem de graça, ela precisa de recursos financeiros para que eu possa adquirir. Então, você dizer que a atividade, por exemplo, como nós tivemos nessa semana aqui, de festas, de casamento e tal, as pessoas que providenciam isso, não é essencial, uma pessoa que vive daquilo. Nós tivemos o exemplo claro, a pessoa falando conosco aqui, que vendeu o seu veículo, vendeu o seu carro. Ele tinha adquirido isso fruto exatamente do exercício dessas atividades. O lucro lhe proporcionou isso. E agora ele tinha que vender o carro não para manter a atividade, para manter a própria vida e a vida dos seus filhos. Falar, e mais que falar, cercear quaisquer tipos de atividades, alegando que não são essenciais, e não apresentar, como você mesmo falou aí, as contrapartidas necessárias para a subsistência daquela pessoa, é condená-lo à morte. Se não a morte física, pelo menos a morte financeira, que vai, por consequência, levá-lo à morte física. E isso, para mim, é irresponsabilidade pura, além da falta de sensibilidade para com os sofrimentos do seu semelhante, Caio Pimenta. Outra coisa que me preocupa também, quando eu ouço o presidente da República falar aí que nós faremos qualquer coisa, grifo aí em qualquer coisa. Nós já vivemos qualquer coisa adotada no passado por militares que não nos trazem boas lembranças. O presidente flerta com o perigo, brinca com isso, embora eu entenda que a oposição esteja acuando e forçando a levar isso, mas a gente precisa ter mais responsabilidade na condução das nossas obrigações, sejam municipais, sejam estaduais e federais. É necessário que nós tomemos medidas racionais para que não venhamos a lamentar depois em função dessas medidas tomadas, Caio. Caio, você me permite fazer uma observação? Eu vi, Chico, também o governo Bolsonaro dizer que nós faremos qualquer coisa. Eu vi, mandaram para mim, né, em dose dupla. Alguns me mandaram esse nós faremos qualquer coisa e outro me mandou também a mesma coisa com um complemento, dentro da lei, que para muitos está sendo enviado esse vídeo sem o dentro da lei, mas o Bolsonaro, inclusive, se referiu dentro da lei. Agora, isso tudo, Chico, por conta do fanatismo de um lado ou do outro. E o Ariano Suassuna,
que muitos esquerdistas adoram, diz o seguinte, que o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa, mas como não é conveniente para uma parcela significante daqueles que tentam fazer lavagem cerebral no povo, eles não usam, né, o poema do Ariano Suassuna quando é para